Rapaz, tô sendo guiado por um cachorro. É. Seguinte, eu achei que ia gravar um vídeo sobre a trilha, sobre a paisagem, mas aí chegou o Alfredo, sem pedir licença, sem latir alto, sem coleira, sem nome. E de repente, sem perceber, eu estava seguindo ele, como quem segue uma bússola invisível, um sinal do universo, ou só um rabo abanando numa direção improvável. Eu não sei explicar, mas tinha algo naquele jeito dele parar e olhar para trás, como quem pergunta: vai ficar aí parado? Que me puxou junto, como se dissesse: vem, antes que você se perca de si mesmo. A Raquel falou que Alfredo parava quando eu parava. E eu fiquei pensando nisso. Quantas vezes na vida a gente espera por alguém que pare com a gente, que respeite nosso tempo, nossos tropeços, nossa pressa, mas ainda assim continua ao nosso lado. É um cachorro, né? Um vira-lata qualquer, mas foi o guia que eu precisava. A Selma até disse que ele me salvou do Pepazil e ri disso, mas no fundo tem coisa que só a simplicidade entende. O Stigli foi mais longe. Disse que Alfredo era Deus cuidando de mim nos detalhes. E eu não duvido. Às vezes a proteção vem de palavras, vem com patas, com faro, com a presença que nada exige nada em troca. A Eli Maria falou que ele está doido. E talvez ela tinha razão. Mas tem uma doideira que é sã. Aquele que te leva para longe do que te faz mal. Mesmo que o caminho seja a pé. Mesmo que o joelho reclame e todo mundo torça para você comprar logo uma Pop 100. Aliás, Ruivão, obrigado pela torcida. Mas me escuta, tem estrada que só se estende quando é feita do passo. E tem guia que só aparece quando você larga o GPS e presta atenção no mato, no vento, ou um cachorro aleatório que te encara com os olhos que nem sabe mais do que parece. A Djanirá lembrou aquele outro cachorro, aquele que caiu no buraco e eu ajudei. E agora? É como se a vida dissesse: tá vendo? Você cuida, e agora alguém cuida de você. É bonito isso, mesmo que seja só por um trecho, mesmo que depois ele suma na floresta, como veio. Mas ele deixou rastro, não no chão, no coração. A Fátima disse que ele foi a melhor parte do vídeo, e eu concordo, porque às vezes a melhor parte da vida é aquilo que você não planeja. É tipo um Alfredo, que aparece no meio do mato e te leva de volta para casa, mesmo que você nem saiba onde essa casa fica. É estranho pensar que um cachorro virou o mapa da minha jornada, tipo, literalmente. Lá no Japão tem uma história que me lembrou muito o Alfredo, a do Hachiko, aquele cachorro que ficou anos esperando o dono voltar numa estação de trem, mesmo depois que o dono já tinha morrido. Só que o Alfredo não esperou, ele foi, e foi na frente, marcando o caminho, parando para olhar para trás, como quem diz: tá demorando, humano. Tá demorando, humano. O Alex disse que ele marcava o caminho. E olha, no mundo em que a gente vive correndo feito barata tonta atrás de incerteza, é irônico pensar que quem mostrou a direção foi um vira-lata. Na cultura chinesa existe um ditado que diz: se quiser saber o caminho, pergunte a quem volta. Só que ninguém avisou que o guia ia ser um cão. É, Canal Natureza mandou arranjar uma bússola, mas se tem uma coisa que aprendi é que tem caminhos que não aceitam ferramentas. GPS não entende alma, nem satélite capta saudade. Às vezes você precisa se perder para encontrar o que nunca estava procurando. Selma, Rosa, falou dos bichinhos que moram com ela, e eu pensei: na Índia, os animais são vistos como companheiros espirituais. Na cultura hindu, acredita-se que certas almas voltam como animais, não com punição, mas com missão. E se o Valfredo foi mesmo mandado? Tipo, o mensageiro de Hermes, aquele deus grego que guiava os viajantes e as almas para o submundo. Só que no meu caso, ele estava me guiando para dentro. A Danina disse que está torcendo por mim. E é engraçado, porque eu também estou torcendo por mim. Às vezes a gente torce calado, igual quem pede bênção para o filho dormir bem, mesmo depois de brigar com ele o dia todo. A Cida riu do Alfredo, mas para mim ele virou quase um símbolo, tipo o corvo pro Odin ou o lobo pro povo Lakota. Para algumas culturas indígenas, os animais são parte do conselho dos anciões invisíveis. Não são bichos, são presenças. Presenças que apontam onde a alma precisa rir. Selma Rosa também falou que fica preocupada quando eu sumo. Eu entendo, porque às vezes nem eu sei se eu vou voltar. Tem caminho que puxa a gente como rio. Você entra achando que é só uma trilha e quando vê, é um portal. E falando em portais, o Pedro Bruco disse: Valfredo é muito top, sucesso meu rei. E eu ri, porque
Porque aqui nesse mato ninguém é rei de nada. O mato não respeita fama, não liga para inscrito, nem sabe o que é like. Aqui o que eu conto é o silêncio e a coragem de continuar andando, mesmo quando tudo diz para voltar. Na Grécia Antiga, Platão dizia que o mundo que a gente vê é só sombra, que a realidade mesmo está no outro lado da caverna. E às vezes eu acho que essas trilhas são o caminho para fora dessa caverna, só que a luz às vezes cega. A Elsa disse: que lugar lindo! E é, mas é aquele tipo de beleza que não quer te agradar. Não é Paris toda montada para turista, é natureza bruta, igual a verdade, tipo o deserto de Gobi, na Mongólia. Quem atravessa lá não volta igual, porque não é só o corpo que se desgasta, é o ego que evapora. Verônica falou: deve ser aí que a onça bebe água, e talvez seja, mas sabe o que eu pensei? Ela vive na espreita, igual nossas emoções que a gente finge que não está lá. Cada trilha também confronto, um encontro com a fera que habita em nós. E às vezes, ela só quer ser vista, como o Valfredo, olhando para trás, esperando. Isabel pediu para ele não demorar muito para postar. E eu queria dizer que, às vezes, o silêncio é a única postagem possível. O Japão tem o conceito de mar, o espaço entre as coisas, a pausa entre duas notas musicais, o vazio entre duas palavras. E às vezes, o que você sente vendo o vídeo é esse espaço sendo habitado. É esse espaço sendo habitado. Rosan Silva falou que o Alfredo foi o protagonista. E sim, ele foi. Na cultura egípcia antiga, o deus Anubis, com cabeça de chacal, era quem guiava as almas na travessia do mundo dos mortos. O cachorro sempre foi um guia espiritual nas culturas mais antigas. E aqui ele fez o mesmo. Só que não me guiou para a morte, me guiou para a vida que eu tinha esquecido. Carla falou que conhece o lugar, e eu fico pensando quantas pessoas passaram aqui sem ver. Porque ver não é como os olhos, é com o tempo de parar, de sentar, de escutar o vento com quem escuta um velho sussurrando conselhos num idioma que ninguém mais fala. Disse que Rodrigo Silva disse que ficou preocupado, e eu entendo, porque desaparecer hoje em dia é um ato quase subversivo, mas desaparecer também é plantar saudade. Na filosofia taoísta, tem um ditado: ao se esvaziar, a taça se torna inútil. E eu precisava de me esvaziar, do barulho, depressa, do algoritmo, para virar taça de novo, para caber o céu. A Heloísa sugeriu dormir no topo da montanha, e eu confesso que cogitei, mas tem frio que atravessa até a coragem. Ainda assim, talvez um dia, dormir lá em cima e acordar com a alma tremendo, feito bandeira tibetana ao vento. E Rafael Ribeiro brincou dizendo que o cachorro era o cão guia, e era mesmo, mas não desse que anda com coleira, era um cão que guia da alma. E se ele tivesse um nome sagrado, seria tipo Valfredo, Valfredó, Valfredon, Valfredo, que em japonês ficaria algo como o caminho da verdade latente. No fim, cada um desses comentários é uma pegada, um rastro deixado no barro da internet. E eu estou seguindo esses rastros também, porque, como dizia um provérbio africano, se você quiser ir rápido, vá sozinho. Se quiser ir longe, vá com um cão chamado Alfredo. Olha, se você ficou até aqui, obrigado por caminhar comigo. A gente se encontra na próxima trilha, ou dentro da próxima dúvida. Leva o Alfredo no coração e não esquece de mijar no caminho. Vai que ajuda alguém a voltar também. É isso. Até. Olha só outro local que eu achei. Parece que são pedras sedimentares, né? Olha só. Que massa. Olha aí. Como se fossem castelinhos. Vários castelinhos. Não é massa? Senhor dos Anéis. As Duas Torres. Alfredo? Pera aí, Alfredo. Tu me traz por lugar, espera eu gravar pelo menos, né? Oxi. O Alfredo é impaciente, viu, macho? Agora onde é? Que fica... Beber uma água aqui que deu sede.
beber de vez não, senão acaba. E o que acontece? Eu fico com sede lá em cima. O Valfredo me jogou aqui em outra trilha um pouco mais fechada, certo? Trilha tem, dá pra ver aí, tá tudo limpinho, mas bem fechado o local, viu? Eu espero que o Valfredo não esteja me colocando, como a gente fala na Bahia, em alguma laranjada. Laranjada pesada, viu, Valfredo? Você é barril, viu? Não, mas uma coisa eu digo, é uma trilha bonita, vamos? Ó, vai aí. Vai pra isso, Tem uma cobra aqui no chão, fica também um susto. Opa aí, mano, que lugar bonito. Ô Valfredo, eu tô desconfiando que nós tá voltando. Não? Tu acha? Será que foi daqui que eu vim? Eu ainda falei, ó, ali é um pouco mais quente e aqui é mais frio e não sei o que. E ali... Eu não lembro se eu filmei se eu gravei essa caixa aí no início. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Eu já não sei onde eu tô não, viu? Não, mas parece que não. Essa trilha aqui é diferente. Essa trilha aqui é diferente. O Valfredo, tu sabe que eu tô perdido, tô confiando só em tu, né, negão? Porque... Não sei se nós veio por aqui. Nós veio por aqui. O Valfredo tá me levando pra casa sem subir o chapadão. É isso mesmo. Mas Valfredo, tu é um covarde, viu?